Boa noite a todos. Bem-vindos aqui ao nosso seminário online, nossa live. Eu vou me apresentar primeiro. Eu sou Vinícius Ramires, diretor das empresas Ramires. Muita satisfação que a gente recebe vocês aqui. Ainda tem bastante gente entrando na sala, mas são novos tempos. A gente está tendo que se reinventar na empresa. E não podia ser diferente aqui nas empresas, né? E não podia ser diferente aqui na Ramires. Então, a gente propôs esse primeiro bate-papo, mostrar para vocês um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais sobre essa modalidade de compras que é tão importante para as empresas hoje. Tem um volume bastante expressivo aqui na Ramires, até acima das médias nacionais. Então, a gente resolveu fazer a primeira live sobre esse assunto que é tão importante para a gente, né? Para isso, a gente convidou um especialista, né? Uma pessoa de muito conhecimento no ramo, que eu queria chamar ele para entrar aqui no nosso bate-papo. O Renato Bacarelli é um especialista, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre ele, para vocês conhecerem o trabalho dele e a bagagem que essa pessoa, esse homem tem nesse setor aí, nesse segmento, e vai falar um pouquinho para vocês. Boa noite, Bacarelli, bem-vindo. Obrigado por aceitar participar dessa live com a gente aqui. A palavra é sua aí, bem-vindo. Boa noite, né? Estão me ouvindo bem, hein? Estamos ouvindo bem, está ótimo. Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, obrigado a Ramires pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Nesse momento um pouco diferente, né? Da vida de todos, né? Momento que a gente tem que já pensar numa nova forma de se comunicar, né? de ver daqui para frente, né? E eu estou aqui à disposição de vocês para trazer um pouco da minha experiência. Eu trabalho há aproximadamente 20 anos já com veículos da pessoa com deficiência. Faço um trabalho de consultoria para a indústria automobilística, sou consultor da Toyota há muito tempo. Tenho também um trabalho com isenção de impostos, né, para a compra desse carro. Na realidade, eu sou um especialista em veículos acessíveis. Todo veículo que você pode ser utilizado para a pessoa com deficiência, tanto para condução, quanto para ser conduzido ou para transporte, é o meu trabalho. Eu trabalho nisso há aproximadamente 20 anos, como eu já falei para vocês, né? E venho aqui para dividir com vocês um pouco do que eu aprendi e também aprender um pouco com vocês. Isso é sempre interessante, esse bate-papo. Legal. Obrigado, Bacarelli. A ideia, na verdade, dessa live foi de trazer os clientes e ser bem interativa, né? Então, a gente vai tentar pegar impressões de vocês que estão ouvindo durante a apresentação para que a gente tente encaminhar as perguntas, encaminhar a apresentação da forma que a maioria aí nos conduzir, na verdade. Então, vai ser bem interativa, nós vamos fazer algumas perguntas para vocês aí, vai ter como eu posso dizer, uma participação de vocês bem ativa aqui nessa apresentação. Do lado comercial, né, nossa ideia também foi sempre trazer a visão de processos, né, dentro dessa modalidade de compra e a visão comercial de como comprar um carro na condição de PCD, né, de portadores de deficiência. Então, para isso também eu trouxe o nosso gerente aqui de vendas na área de veículos especiais, de vendas especiais, que é o Gilson Nascimento. O Gilson já trabalha no grupo há praticamente quase 25, 26 anos, talvez, e eu queria que ele se apresentasse aí um pouquinho. Gilson, fala um pouquinho aí. Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Muito bem. Tá, okay. Boa noite a todos. Como o Vinícius falou, eu trabalho no ramo de vendas há mais de 20 anos e aqui especificamente no segmento de vendas com injeções da Ramires Motors há 8 anos, né?
Quando iniciei o trabalho, havia muita dúvida, muito desconhecimento na área de pessoas que tinham esse benefício. E, por incrível que pareça, ainda hoje existe isso, né? Eu acho que esse evento que a gente está promovendo vai ser muito propício para atualizar informações e poder dar um andamento mais tranquilo para quem realmente tem esse benefício. É isso aí. Legal, Gilson. Vamos tentar esclarecer aqui. Então, como eu falei aqui, a gente quer, o objetivo é trazer um pouco mais de informação para vocês, mas também a gente, para conduzir, a gente também quer saber de vocês algumas informações, né, para que a gente conduza qual a experiência de vocês, qual a experiência que vocês têm nesse segmento. Então, nós queremos saber, essa aqui é a primeira compra de vocês, vocês já compraram, vocês estão pesquisando, o que vocês estão, qual é o seu intuito de vocês em assistir a nossa live? Vocês querem saber mais informações? Já comprou mais de um carro? Já comprou 2 carros? Então, deve estar aparecendo na tela de cada um aí uma pequena pesquisa para que a gente, essas informações, elas são nossas aqui, eu vou compartilhar com vocês assim que, vou dar um minutinho aqui para compartilhar com vocês. Né? Enquanto isso, acho que as pessoas estão votando, o Bacarelli. Está aí, você está. Acho que está sem o seu vídeo, Bacarelli. Acho que a hora que entrou o Gilson, ele acabou. Voltou o vídeo? Voltou, vamos ver. Voltou o vídeo. Na verdade, existe uma pequena diferença mais para a primeira compra, né? Que o processo tem que ser inicializado. Depois da primeira compra já é um processo um pouco mais simples, porque eles acabam, de alguma forma, aproveitando alguma coisa do processo anterior, né? Mas é bom saber, para a gente saber em cada etapa que cada um está, para a gente ter uma ideia e direcionar mais de acordo com a expectativa deles, né? Uhum. Eu vou finalizar aqui para a gente ser também com algumas amostragens, algumas pessoas só estão respondendo ainda, mas já dá para ver aqui que nós estamos bem divididos. Vou mostrar, vou compartilhar a tela aí com todos. A gente tem praticamente uma amostragem aí, nós estamos com algumas pessoas apenas respondendo, mas nós estamos com uma amostragem de primeira compra aí, em torno de 50%, e 50% já tem bastante experiência aí no segmento. Ele já comprou mais de 2 carros. Acho que a gente vai dividir um pouquinho essa apresentação de 2 formas, né? Okay. Então, vamos continuar aqui, essa era a primeira. Então, cara, como é que é? A primeira coisa, assim, quem tem direito às isenções, a esse benefício fiscal? Quem tem esse direito? Explica para a gente um pouquinho essa parte da legislação, das comorbidades, das deficiências, aí, das doenças que se enquadram no programa de isenção. Bom, na verdade, o que as pessoas fazem muita confusão é com referência a qual tipo de limitação, né, qual tipo de doença é passível, né, de que a pessoa tenha direito ao benefício. A legislação ela não toca em doença, ela toca em limitação. Então, vocês podem ver pela tela, né? Qualquer deficiência física que haja um comprometimento da função física, ou seja, a pessoa teve alguma doença ou não, isso não importa se é causada por uma doença ou não. Se ela tiver uma limitação que a impeça, né, de dirigir o veículo de uma forma convencional, o que é uma forma convencional? Um veículo mecânico, né, um veículo sem direção hidráulica. A legislação prevê esse tipo de limitação para que a pessoa tenha que conduzir um veículo com característica especial. E a legislação, ela aceita como característica especial um câmbio automático, uma direção hidráulica, um acelerador e freio manual. Os mais comuns são câmbio automático e direção hidráulica. Então, se você tem alguma condição física que te impeça de dirigir um veículo convencional, ou seja, um veículo mecânico, sem direção hidráulica, você pode, de alguma forma, pleitear para que você tenha direito às isenções. Você
A legislação fala em limitações, você pode ter paresias, plegia, tudo que é uma paresia é uma limitação parcial. E uma plegia é uma limitação total. Então, para vocês terem um exemplo bem genérico, né? Porque é muito detalhezinho. Uma monoparesia. Uma monoparesia é você, em um membro só, por isso é mono, você perdeu alguma função motora e sensitiva. Você perdeu força, perdeu movimento, perdeu sensibilidade. Parcialmente é uma paresia. Então, qualquer doença, qualquer condição que te cause uma paresia, né, você pode pleitear, você pode ter direito às isenções dos impostos. Desculpa, só uma informação que chegou aqui, e talvez o som não está chegando para as pessoas lá. Se vocês puderem compartilhar com a gente, se o som está ok aí para vocês no chat aí, tem um chat para vocês responderem, puder nos ajudar, se vocês estão ouvindo. A informação aqui parece que o som não está chegando lá. Eu posso aumentar. A Jéssica e a Jaqueline estão ouvindo normal. Então estamos ouvindo aqui, sim. Deve ser um problema pontual. Se alguém tiver algum problema de ouvir, por favor, compartilha com a gente. Existe um chat, um local para vocês escreverem. Fiquem à vontade para fazer perguntas durante a apresentação. Nós vamos ter no final um espaço para perguntas, né? Mas assim, vocês vão enviando essas perguntas e a gente pode ir colocando durante a apresentação também, se for pertinente a pergunta e for mais esclarecedor. Então, por favor, colabore com a gente aí nas perguntas. Desculpa, Bacarelli, continua, você estava falando sobre... Vocês estão ouvindo bem? Sim. Aqui estamos ouvindo bem, eu estou ouvindo muito bem. Vamos lá. Bom, eu estava falando sobre as limitações, né? Qualquer condição que comprometa a função física, você pode ter direito à isenção de impostos nessa categoria. Quem define isso é a perícia médica, logicamente, mas algumas condições são mais comuns, a gente até vai falar um pouco mais para frente. Além dos deficientes físicos, a gente tem também os deficientes visuais, né? A legislação fala uma tabela de Snellen, isso na realidade a pessoa no melhor olho, depois de uma melhor correção, não pode ver nenhuma sombra. Então são para pessoas que têm uma deficiência visual bem severa, né? Deficiência mental, ela também é passível de isenção de impostos. Aqui a legislação fala com manifestação interior aos 18 anos. Então é uma legislação que pensa muito na criança com deficiência mental, a pessoas que nascem com paralisia cerebral. Essa é a visão do legislador quando preparou, né, essa legislação. Existe alguma flexibilidade, uma maleabilidade das perícias médicas, que a gente vai falar até um pouco mais para frente. Autistas é o mesmo caso, né? A legislação até 2017 falava somente em transtorno autista, então qualquer grau de autismo se enquadrava, hoje já não, né? Existem alguns padrões específicos da legislação para autista, então você tem que ter alguns padrões, tem que obedecer alguns padrões definidos de limitação para que você se enquadre como autistas. A gente coloca um apêndice aqui de doenças, porque é uma confusão que muita gente faz, né? Na realidade, a doença ela não dá direito à isenção. O que dá direito à isenção é a limitação causada ou não por uma doença. Mas algumas doenças, né, algumas situações são mais comuns. Então, você percebe, se a gente for pegar laudos médicos de pessoas que fizeram uso de isenção de impostos, você tem alguns casos que são mais constantes, né? Por exemplo, alguns tipos de câncer, né? Por exemplo, um câncer que gerou uma limitação física para essa pessoa. Então, ela tem um câncer nos ossos, ela tem um câncer de mama, foi feita uma mastectomia, houve um comprometimento de gânglios, ela teve um comprometimento axilar, então foi feita uma cirurgia um pouco mais invasiva, com isso ela passa a ter uma limitação física. No caso, por exemplo, isso seria uma monoparesia, vamos dizer assim, ela tem uma limitação em um membro só, uma limitação, nada impeça que ela possa
fazer as coisas do cotidiano. Mas, por exemplo, se ela tiver que dirigir um carro com direção hidráulica, sem direção hidráulica o tempo todo, né? Hoje tem as direções eletrohidráulicas, a direção elétrica, que é muito macio, então isso ajuda bastante, né? Hérnia de disco, a mesma coisa, não é toda hérnia de disco, mas tem hérnia de disco que acaba comprometendo um pouco os membros inferiores, um formigamento, uma falta de sensibilidade, né? Então, dependendo sempre de um parecer, de uma perícia médica, essa pessoa pode fazer também o uso de uma isenção de impostos. Síndrome túnel do carpo, cardiopatias graves, né? Uma cardiopatia, às vezes, por uma cardiopatia, a pessoa tem que fazer uma ponte de safena. E muitas vezes ela vai ter direito à isenção, não pela cardiopatia, mas pela ponte de safena, porque ele tirou a safena da perna. Isso lhe dá uma limitação. Não que isso seja a totalidade de casos, mas existem casos que existe um comprometimento maior, né? Artrite, artrose, doenças degenerativas, né? Esclerose múltipla, insuficiência renal. Muita gente pergunta, não é uma simples insuficiência renal, nada que seja simples num caso como esse, mas uma insuficiência renal que não exija o uso de fístula, né? Fístula é um acesso que é feito para hemodiálise. Se você tem um acesso por conta da hemodiálise, você pode pleitear a isenção, né? E AVC, se houve alguma limitação, uma hemiparesia, alguma coisa assim. Existem várias outras doenças e várias outras condições, né, que também são passíveis de isenção. Isso quem define é a perícia médica. Você tem que passar por um perito médico, nós vamos ver um pouco mais para frente. Beleza. Obrigado. Acho que se alguém tiver qualquer dúvida, pode também fazer as perguntas aí no chat, que a gente vai responder no decorrer aí da apresentação. Agora, acho que faz parte a gente falar um pouquinho quais são esses benefícios. Acho que a gente tem gente com o processo já fez 2 vezes, talvez seja repetitivo, mas como também a gente tem gente no início do processo, dá um overview, uma passagem rápida sobre as isenções passíveis aí nos processos. Na verdade, hoje você tem uma linha só. Antes você tinha alguns benefícios fiscais que eram por condutor e outra por não condutor. Hoje não, hoje está tudo unificado. Tanto a pessoa que tem uma deficiência que dirige seu próprio carro, quanto aquela que não dirige seu próprio carro, se precisa ser transportado ou conduzido, elas têm direito aos mesmos benefícios aqui no estado de São Paulo. Veja bem, a gente está falando do estado de São Paulo, tá? Se alguém de fora, muda um pouco a legislação, mais para IPVA. Bom, o primeiro imposto, né, é uma lei federal que estabeleceu a isenção do IPI, né? O IPI é uma lei, ele não tem validade, né? Ele segue aí por muito tempo, se Deus quiser. E o IPI ele tem algumas limitações. Primeira delas, a transferência após 2 anos. Então você só pode transferir esse veículo após 2 anos da data de emissão da nota fiscal de compra. O veículo tem que ser tipo passageiro, né? E fabricação nacional. Hoje você tem um entendimento da Receita Federal. Algumas montadoras, hoje acho que a totalidade, só acho que 1 ou 2 não tem, todas elas têm uma autorização da Receita Federal para venda também de veículos importados, né? Então você tem tantos veículos feitos no Mercosul, os veículos importados também têm direito, a Toyota inclusive tem essa autorização e vende veículos importados. A gente cita aqui veículo tipo passageiro, isso restringe alguns veículos, como por exemplo uma Hilux, né? Uma caminhonete, por ser aberta a ser um veículo tipo carga também, né, utilitário, você não tem direito à isenção de IPI. Essas são as limitações do IPI. Agora, as fechadas, como a SW4, você já se enquadra na isenção de IPI. Além do IPI, né, se eu estiver falando rápido, vocês me dão um toque aí, tá? Além do IPI, você tem o ICMS, né, que é um imposto estadual, que isso essa isenção ela é gerada, né, conduzida, gerenciada pelo CONFAS, o Conselho Fazendário, que é a reunião de todos os secretários de saúde dos estados, e ela estabelece aí transferência após 2 anos do estado de São Paulo. Eu sei que muita gente vai perguntar sobre a transferência de 2 ou 4 anos, daqui a pouco eu vou falar isso para vocês, condicionado ao IPI, ou seja, se você não tem o IPI, você também não consegue o ICMS.
e é limitado hoje pelo convênio 38 de 2012 do CONFAS a R$70 mil, né? Essa é a limitação, que está desde 2009, essa limitação já ocorre, né? Está completamente defasado, mas hoje é o que é o que a lei hoje prevê. Eu sei que algumas perguntas vão vir nesse sentido, já vou adiantar algumas coisas para vocês. Esse valor ele permanece até 31/12, até 31 de dezembro, esse convênio foi prorrogado, então eu creio que dificilmente, principalmente numa situação um pouco complicada como essa, a gente vai ter alguma alteração nesse valor. Além disso, a gente tem o IOF, né? O IOF, se você for fazer a compra do carro financiado, o IOF ele é limitado a 127 cavalos. Então, se o carro tiver mais de 127 HPs, você não tem direito à isenção. Ele é somente para deficiência física, ou seja, deficientes mentais, autistas, deficiente visual, não tem direito, né, ao IOF, e você pode pedir uma vez só para automóvel. Se você for comprar uma carro... A gente vai interrompendo isso, a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, por conta da pandemia, a gente tem uma alteraçãozinha nisso aí, né? Então a gente tem uma oportunidade interessante nesse momento. Ok. Por conta da pandemia, nós vamos falar também. Isso, se você for comprar um imóvel, é uma vez só. Para automóvel, antigamente era uma vez na vida, não importa qual seja o bem. Hoje não, hoje para automóvel é uma coisa, para imóvel é outra. Além disso, você tem o IPVA, né? Que aqui no estado de São Paulo está limitado a R$70 mil. Na realidade, a legislação fala que ele obedece o mesmo limite do ICMS. Como o limite do ICMS é 70 mil, então fica no mesmo valor. Isso restringe um pouco, né? Mas ainda é um benefício muito interessante, uma compra inigualável nesse segmento. Beleza. Agora vamos falar, já falamos um pouquinho de quem tem direito, de quais os benefícios, um pouquinho sobre um panorama geral dos procedimentos, dos processos agora, para também quem está começando o processo, um passo a passo aqui, uma cartilhazinha. Vamos falar rapidamente, né, para daí a gente aborda cada tema um pouco mais adiante. Ok. Na verdade, se você vai dirigir o veículo, né, tudo começa com um relatório médico, do teu médico particular. Esse relatório ele não dá direito a nada, é simplesmente para o perito ter uma noção do tipo de limitação que você tem. Depois disso é marcada uma perícia médica, né, tem uma biometria, como se fosse uma habilitação comum. Você passa por uma banca especial, faz um exame prático, a partir disso você já pode pegar seu laudo médico e entrar com a isenção de IPI. Eu estou falando isso rapidamente, porque a gente vai entrar, né, Vinícius? Detalhe. Vamos dar só um panorama e a gente vai entrar em cada item, quais os pontos de atenção que todo mundo que está assistindo tem que ter em cada fase do processo. E a gente vai também perguntar para vocês aí em que fase, qual a fase que vocês têm mais dúvidas, para que a gente tente abordar um pouco mais a fundo esse tema. Ok, aí na isenção de IPI, saindo da isenção de IPI, você já pode escolher o carro, tanto se você for comprar só com isenção de IPI, ou se você também for fazer uso do ICMS. Nesse momento, você entra, escolhe o veículo. A gente vai entrar depois nos detalhes, depois disso você entra para a isenção de ICMS, depois de faturado o carro, você faz IPVA e rodízio estacionamento após isso, e você depois equipa o teu carro de acordo com a sua preferência. Perfeito. É isso? Então, é isso. Vamos falar um pouquinho mais adiante especificamente. Agora a gente quer saber um pouquinho mais também, mais uma vez, qual a etapa do processo que vocês têm mais dúvida, né? Dessas que nós colocamos aí, esses 9 passos, o que mais deixa dúvida para vocês, para que a gente, um pouco mais à frente, consiga abordar um pouquinho melhor? Então, provavelmente vocês devem ter na tela aí de vocês uma enquetezinha. Baca, pela sua experiência aí, qual é o tema a parte que mais dá dúvidas aí entre os clientes no processo? O que geralmente as pessoas têm mais dúvidas é para conseguir eles fazem muita confusão entre laudo médico e relatório médico, né? E na parte de isenção de ICMS, onde exige uma comprovação,
um pouco maior do que do IPI, né? São as dúvidas maiores. Você tem também o processo de habilitação, para aquelas pessoas que já, mesmo possuindo uma CNH, uma carteira de habilitação sem nenhuma restrição, ela precisa passar novamente por um processo de habilitação. Então, as dúvidas maiores são nesse aspecto. Não sei se coincide com o que o pessoal está entrando aí, Vinícius. Eu não sei se estão com dificuldade, tem pouca gente votando, mas eu vou aqui para a gente caminhar. Ficou bem distribuído aqui, porque alguns só conseguiram votar, não sei se está aparecendo para vocês. Então, aqui o laudo médico, na verdade, teve algumas poucas pessoas que pediram aqui para falar um pouco mais, a carteira especial, a escolha do carro e o processo de PVA. Ok. Então, vamos seguir aqui em frente. A gente vai falar de tudo mesmo. Nós vamos falar um pouco de tudo, mas eu achei que a gente poderia ter um pouco mais de dúvida em algum setor. Então, fala um pouquinho como começa o processo em si. Aqui a gente dividiu em um lado processual e um lado comercial. Como que a Ramires pode ajudar os clientes em cada fase desse processo, né, na parte comercial. Então, nós temos aqui algumas perguntas vindo. Vamos falar um pouquinho aí do beabá, do laudo, desse laudo, como é que é? O laudo médico, como é que funciona? Na realidade, tudo começa com um relatório médico. É a grande confusão que as pessoas fazem, porque ninguém também é obrigado a ser um especialista nisso, né? O relatório médico é um relatório do seu médico particular. Ele não dá direito à isenção, é só um instrumento para que o perito possa receber e verificar. Olha, a tal pessoa passou por um procedimento, ele tem, vamos supor, uma hérnia de disco, ok? Você tem uma hérnia de disco, você foi até um médico, o médico te pediu uma ressonância magnética, ou algum qualquer exame de imagem, ok? Nesse exame você tem a comprovação daquilo que o diagnóstico do médico. O que você vai fazer? Você vai juntar esse relatório do teu médico particular com o CID. Ele tem uma hérnia de disco, uma protusão discal, que nível vai L5, S4, que é a altura da lesão. Você vai juntar isso com todos os exames de imagem que você tem e vai marcar, ou geralmente, até a gente indica que você faça isso através de uma autoescola, né? Porque obrigatoriamente o processo de habilitação é feito com a autoescola. A autoescola vai marcar para você a biometria, vai marcar uma perícia médica, você vai e leva toda essa documentação tua particular. Nesse momento, o perito médico vai receber isso tudo e vai olhar, olha, de fato, você tem isso, tem aquilo. A hora que ele perceber e entender que, de fato, a tua limitação, ela se encaixa no que a legislação prevê, ela vai fazer uma planilha médica interna do Detran e ali começa o seu processo de habilitação. Legal. Tem uma pergunta bem pertinente aqui, eu vou até publicar por conta aqui do... Vamos ver se aparece aqui. Aqui do seu Pedro Fadil, obrigado pela pergunta. Então, aqui, o que muda, na verdade, se já teve uma isenção, ele quer saber. Se já teve uma isenção, na verdade, esse processo aqui, como é que fica nesse caso? Acho que... Seu Pedro, né? Pedro Fadil. O Pedro Fadil. Seu Pedro, na legalidade, se o senhor já teve primeira isenção, a sua CNH já tem a restrição. Já havendo restrição, o senhor já tem um laudo médico também da primeira compra. Se o senhor for comprar um próximo carro, se o senhor for comprar o carro somente com IPI, a Receita Federal não exige tempo de laudo médico. Então, o senhor pode usar o mesmo laudo médico que o senhor usou na compra anterior, desde que o laudo tenha o CRM do médico, o CPF do médico, que esteja completo, o senhor pode usar o mesmo laudo se o senhor for comprar o carro só com isenção de IPI. Por que eu falo isso? Porque a Receita Federal, ela não exige prazo do seu laudo médico. O senhor pode usar a sua CNH e o seu laudo médico anterior.
É isso que o senhor vai usar. Se o senhor for comprar um carro com ICMS, a coisa já muda de figura. Por quê? Porque a Secretaria da Fazenda, ela tem uma portaria, né? Ela exige 2 anos aqui no estado de São Paulo o laudo médico com emissão não superior a 2 anos. Aí o senhor vai ter que renovar o seu laudo médico. Então, se o senhor já comprou o seu carro com isenção, o senhor não vai passar novamente pelo processo de habilitação, e o senhor já tem, o senhor faz uma vez só. Por isso que eu falo que é um pouco chatinho para a primeira compra, né? Depois que você passou por todo esse processo, você não precisa fazer novamente. O mesmo acontece com os chamados não condutores, né? O não condutor, ele entra direto no laudo médico. Por quê? Como ele não dirige, né? A pessoa, por exemplo, deficiente mental, deficiente visual, ele não passa pelo Detran, porque ele não vai dirigir. Então, ele vai indicar até 3 pessoas que possam dirigir por ele. Então, nesse caso, o laudo médico, ele entra direto no laudo médico. Nesse caso seu específico, que o senhor está comprando, já fez a primeira compra, se o senhor é condutor do veículo, o senhor vai precisar só da seu CNH e do seu laudo médico anterior, se for comprar com IPI somente. Se for comprar com CMS, só vai ter que renovar o seu laudo. Beleza. É isso. Ô, Wilson, do lado comercial, nesse ponto, o que a Ramires pode fazer para os clientes e pode colaborar? Aqui na Ramires nós temos uma equipe especializada para atendimento dessa parte de vendas com injeções, pessoa com necessidade. Então, a gente faz todo esse tipo de orientação. A pessoa vai trazer o documento, a gente vai avaliar, nós vamos dar as orientações, ver que etapa que está acontecendo, como é que está o processo dela, para que ela possa fazer um bom andamento. Inclusive, nessa ocasião, a gente tem alguns escritórios que são parceiros da gente, que fazem o processo de isenção. A gente recomenda que a pessoa possa procurá-los para que dê andamento. Ou ela pode até tentar fazer particularmente, mas pode ter alguma dificuldade no meio do caminho, então a gente sempre recomenda isso daí. Então é mais a parte de assessoria e informação mesmo, para que ele possa dar a entrada da maneira correta. Só uma coisa que eu queria detalhar, Bacarelli, até bom falando sobre isso, nesse momento, inclusive, para pessoas que são conduzidas, que têm a curatela, é importante avisar que essa curatela tem que dar autoridade para a pessoa fazer financiamentos em nome do beneficiário. Tem muita gente que dá andamento ao processo e na hora de financiar, a curatela dela não contemplava essa autorização. Aí ele tem um bloqueio na parte do financiamento, né? Eu vou, se você me permite, eu vou explicar um pouco melhor. Na verdade, para quem não sabe, a pessoa que tem uma deficiência mental e é incapaz, ela até os 18 anos, pelo Código Civil, o pai e a mãe são os responsáveis. Então podem tomar decisões pelo filho. A partir de 18 anos, ele tem que ser, de alguma forma, tem que haver uma tutela e curatela, ou curatela, né? No caso aí seria uma curatela, para que ele seja declarado incapaz. Então, algumas curatelas, elas vêm com uma coisa muito genérica, ela não especifica, né, exatamente o direito de financiamento. Então, é bem importante, na hora de fazer uma curatela, consultar um profissional que tem experiência com isso, até, inclusive, quero tomar a liberdade aqui, Gilson, de falar. Você acabou de falar que as indicações de profissionais para isso, né? Hoje, num momento como esse que você tem uma dificuldade um pouco de mobilidade, né? Por conta de que a gente está num momento um pouco difícil, muito disso aqui pode ser feito à distância. Por exemplo, se você pode passar para o profissional que vai tratar das eleições o teu laudo anterior, até eu não lembro o nome da pessoa que eu respondi agora há pouco, ele pode pegar o laudo dele anterior, passar por WhatsApp mesmo, por e-mail, e com o laudo anterior a gente já checa se de fato o laudo dele já atende as exigências hoje do IP, da Receita Federal, né? Ou da estadual também. Então não precisa mais você ir até o profissional levar esse documento. Hoje você faz tudo hoje remotamente com muita facilidade. Tem mais uma pergunta aqui pertinente também à fase aqui, da dona Marisa. Vou pôr na tela aqui para vocês responderem. Então,
dentro dessa parte de renovação do laudo, aí, talvez com alguma dúvida, Bacarelli, ela quer saber como é que funciona o laudo, né? Na verdade, o laudo é um pouco mais para frente, né? Mas eu acho que a dúvida dela é se ela tem que fazer novamente todo esse processo agora com a banca do SUS, teve essa alteração na legislação há um tempo atrás. Acho que a dúvida da dona Marisa é essa. Deve ser referente àquele momento que está mudando, tem que ser para o SUS, credenciado ou não, né? Na verdade, dona Marisa, aconteceu a coisa de ano passado, né? Uma portaria completamente equivocada que acabava impedindo que os peritos médicos do Detran pudessem fazer laudos médicos e jogava isso exclusivamente para médicos credenciados ao SUS. Não, isso caiu, né? Foi um equívoco, tanto que durou, se não me engano, 30 dias ou 40 dias até ser revogado. Hoje permanece o que era no passado. Nesse caso, se a senhora já tem o seu laudo, esse laudo pode ser feito por qualquer clínica credenciada ao SUS ou credenciada ao Detran. Tem muita clínica credenciada ao Detran que também tem credenciamento ligado ao SUS. O que a gente indica é que seja feito um laudo já no padrão da Receita Federal, porque tanto a Receita Federal como a estadual aceitam esse laudo. Então, ele pode ser feito, desde que seja assinado por 2 médicos, e esses médicos tenham um credenciamento, né, ou no SUS ou no Detran. Você pode fazer uso desse serviço médico sem problema algum. Você pode usar um serviço médico credenciado ou não ao SUS, ok? Se ele for particular também, tendo um credenciamento do SUS, você faz. Se for credenciamento pelo Detran, você também é permitido. Agora, é uma clínica que não tem nenhum tipo de credenciamento com o SUS, não tem nenhum vínculo com o Detran, aí você não pode fazer. Okay? Maravilha. Vamos em frente aqui. Obrigado. Espero que a gente tenha esclarecido a dona Marisa. Se não esclareceu, por favor, continue perguntando. A gente vai tentando colocar. A gente fala novamente. Aí, depois de você ir no seu médico, você tem o segundo passo, que é a perícia efetiva no Detran, né? Isso. Aí você faz um agendamento prévio, né, do ECNH, que isso a própria autoescola providencia para você. Aí você leva o seu relatório médico, passa a biometria, passa pelo exame e o médico vai lhe conceder ou não o direito de tocar o teu processo adiante. Dúvida que as pessoas têm, mas eu começo, como é que eu vou saber? Esse é o momento que você vai saber se o teu processo vai adiante ou não. Nesse momento, o médico pode falar que você, no momento, não tem necessidade de um veículo característico especial. E aí você acaba não tendo direito ao benefício. Então, isso é uma etapa que tem que ser muito bem conduzida, né? As autoescolas, tem várias autoescolas, tem algumas que são especializadas nisso. Você pode encontrar um trabalho bem profissional para você dar andamento nessa fase do processo. Aí, hoje, por exemplo, é uma dúvida minha, pessoal, né? Hoje, como estão sendo feitos os laudos hoje por conta da pandemia? O laudo da perícia, desculpa, o agendamento. Na verdade, você estava com o Detran fechado, né? Os trabalhos de Detran estavam fechados até o dia de... Na realidade, saiu uma portaria na última sexta-feira, né? Liberando já o funcionamento do Detran e clínicas. O Detran está disponibilizando um portal para que o licenciamento já possa ser feito online, né? Já tem uma nova, na verdade é uma circular, algo parecido, que já estabelece os novos parâmetros para que as clínicas possam funcionar. Vai existir um distanciamento maior, um agendamento maior, só que isso, como saiu na sexta-feira, o portal entrou no ar hoje, então tem todo um tempo ainda de adaptação disso, porque a situação é nova para todo mundo, né? Então eu acho que a partir do começo de junho agora já começa a coisa já andar com a gente está mais acostumado às diretrizes. Isso é muito recente, essa portaria saiu na sexta-feira agora. Claro. Gilson, o que do lado comercial aí a Ramedes pode apoiar nesse processo, nessa fase? Novamente, são as orientações, caso o pessoal venha procurar, né? E, como eu falei, a pessoa pode tocar o processo particularmente, ou a gente sempre recomenda e indica que se faça com o escritório especializado, porque nesse momento o escritório pode agilizar o agendamento, ele pode confirmar a documentação para ser feito de uma maneira correta, né? Sem transtornos
na hora da efetivação. Uma coisa que é bom, certamente alguém vai perguntar isso mais para frente, mas como a gente está falando de perícia do Detran, a gente pode até já aproveitar e deixar isso mais claro. Você tem basicamente duas linhas de entendimento da perícia médica. Você tem aquele médico que, o seu Gilson, vou te dar uma deficiência leve, tá? O seu Gilson tem um problema no joelho lá, jogou futebol e era muito violento, então acabou tendo um probleminha no joelho. Então ele vai até a perícia médica, o médico pode olhar, pega a documentação e fala, seu Gilson, olha, essa limitação que o senhor tem é muito pequena, isso aí o senhor pode até com uma boa fisioterapia, bom tratamento, o senhor pode melhorar e não tem necessidade nenhuma de um veículo característico especial. Ok. A partir desse momento, você não faz jus às isenções. Mas ele pode passar para o médico e falar, senhor Gilson, olha, o senhor não tem, no momento, mais que a sua perna esquerda, o senhor vai dirigir um veículo mecânico, o senhor vai ter que pisar na embreagem todos os dias. Daqui a pouco o senhor vai ter algum tipo de problema, vai ter um formigamento, alguma coisa na sua perna, pode se agravar. É melhor que o senhor dirija já um carro com câmbio automático, é mais tranquilo, mais confortável para o senhor. Quem define isso? O perito médico. Então vocês vão ter essas diferenças. Não, mas meu vizinho passou, tem o mesmo problema que eu e ele conseguiu, eu não passei. Porque às vezes o perito tem outro entendimento. Então você precisa ser muito bem encaminhado, você tem que levar uma documentação lá que mostre. Porque ele não vai fazer um exame clínico muito detalhado na hora. Então você tem que levar um material, né, que seja suficiente para que o médico possa fazer uma boa perícia. E isso, quem costuma dar uma boa assessoria são as autoescolas que fazem um bom trabalho para isso. Maravilha. Vamos lá, a próxima é a carteira, daí a autoescola, que é a fase da autoescola. Então, o que é, qual o ponto de atenção nesse ponto, se existe algum ponto de atenção? Acho que você já falou um pouco aí, um pouco. Mas acho que qual outra preocupação e outra... Para quem já não passou por esse processo, ele é uma habilitação como outra qualquer. A única diferença é que ao invés de você fazer 20, 25 aulas para uma primeira habilitação, se você já é habilitado, você vai fazer 5 aulas para poder se adequar a um veículo com uma característica diferente. Se você nunca dirigiu um câmbio automático, você vai dirigir. Então, você precisa fazer aulas práticas. Então, é interessante que você faça a aula num veículo automático ou até se você precisar de maiores adaptações, que você procure uma autoescola que tenha essas adaptações instaladas no carro, né? Obrigatoriamente você vai precisar fazer isso, mas que tenha adaptações que sejam bem com a instalação muito bem feita, que seja um carro em ótima condição, né? Até o Gilson pode até falar de algumas indicações um pouco mais para frente. Você faz o teu exame teórico e prático e a partir da tua aprovação você segue o caminho para a compra do carro que a gente vai tocar mais para frente. Ótimo. Gilson, o que nós podemos fazer aqui nesse momento? Também é uma coisa que a gente não tem muita gerência, né? Não tem muita intervenção, mas o que a gente pode fazer? A gente pode apresentar o carro para a pessoa, mostrar os detalhes do carro. Se tiver uma outra pessoa que conduza, ou até mesmo que ela queira que a gente conduza o carro, para a gente demonstrar como é que é uma transmissão, como é que tem o funcionamento, né, do carro, a gente pode fazer um demo drive para a pessoa, porque ela está sem a sua habilitação. Então, ela já vai se adaptando. Fora isso, como o Bacarelli falou, a gente tem aqui em Sorocaba, nós temos em Itapetininga, em Tatuí, que é onde fazem a prova da banca especial, autoescolas que têm, inclusive, o nosso produto Etios, né? O Etios automático, já preparado para fazer isso daí. Então, ela já faz uma aula com o carro da Toyota, já tem a familiaridade do carro, já conhece o produto. Então, a gente sempre recomenda isso aí também. Em Sorocaba tem a autoescola ideal, tem em Itapetininga e em Tatuí. Ok. Você falou um pouquinho também aqui da banca especial, que é o próximo passo, a partir do momento que ele fez todas as provas teóricas, e aí ele passa para a parte prática lá na banca de avaliação, né? E, Bacarelli, como é que é? Aqui também é uma parte normal, uma carteira de motorista normal, como você já falou, que a maioria das pessoas já são habilitadas, né? A gente sempre indica que a pessoa use uma autoescola que
tenha familiaridade com esse tipo de processo. Tem muita autoescola que não trabalha muito com pessoa com deficiência, né? Então, simplesmente tem um carro automático lá e não tem muita familiaridade. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma pequena limitação, tranquilo, você vai andar, vai fazer. Agora, se você tem uma limitação maior, que precisa um veículo com uma adaptação um pouco mais complicada, né? Ela não tem nem complicado nisso, uma adaptação mais específica. Mais específica, né? Então é bom que você procure uma autoescola que já tem facilidade com isso. Na realidade, ela não vai facilitar nada para você lá. Ela só vai conduzir de uma melhor maneira para você não ficar nervoso, para não fazer bobagem no exame prático, é um exame como parte de informação, tratamento, né? Tem que estudar. Você tem, a gente costuma até falar sobre isso, né? Em tom de às vezes a pessoa fala, não, mas eu dirijo há 40 anos, para que eu tenho que me habilitar novamente? Às vezes você não dirige 40 anos num carro com câmbio automático, já muda alguma coisa. E outra coisa, se você dirige há 40 anos, eu duvido que você dirigindo há 40 anos, você vai chegar numa qualquer esquina, vai parar o seu carro, olhar para a esquerda, olhar para a direita e sair. Se você não fizer isso no exame prático, você é reprovado. Então, infelizmente, a gente vai adquirindo os vícios durante, né, os anos que a gente vai dirigindo, que no dia lá, você certamente vai ser reprovado. Se você arrumar o rádio antes de não colocar o cinto de segurança, não ajustar o seu banco, são detalhes que no dia a dia a gente faz com muita correria. Lá não, você já precisa ter alguém que te oriente para que você fique tranquilo e passe. Se for reprovado, não tem problema, você vai perder tempo e dinheiro. Por quê? Você vai ter que pagar um outro exame, remarcar para uma outra data e fazer tudo lá novamente. Então, é bom que você procure um bom profissional. Em Sorocaba tem várias opções para vocês, mesmo em Itapetininga, Tatuí, tem várias opções de empresas autoescolas que já trabalham há um bom tempo com pessoa com deficiência. A banca também ela está com a mesma limitação que nós falamos aí em relação à perícia médica, né? Também. Também não está sendo realizada. Talvez, eu não sei te falar, porque eu não tenho a íntegra da portaria agora. Até tenho, mas não consigo consultar agora. Eu não sei se já existe um cronograma, mas eu acho que eles abrem na mesma medida que o Detran abre. Aqui, os Detrans aqui, os maiores, o Detran aqui de São Paulo, por exemplo, né? Ele está reabrindo gradativamente. Então, até o portal onde as pessoas podem fazer o licenciamento, hoje, durante o dia, foi um inferno para ter acesso, porque tem muita coisa que não está funcionando, mas é normal isso, porque não estou falando mal aqui do órgão público, não. Ninguém esperava uma situação como essa, Vinícius. Então, tudo tem que se adequar. É isso aí, beleza. Ao lado comercial, acho que a gente não tem muito também ação nisso, o Gilson já comentou sobre as bancas, né, onde elas ficam, Sorocaba, Itapetininga e Tatuí. Quando a gente fala Sorocaba, né, a gente fala Sorocaba, mas abrange toda a região aqui, as cidades circunvizinhas que não tem, né, Biúna, Mairink, enfim, Tatuí tem aquela parte lá da região Tatuí, Itapeva, mais contemplada por Itapetininga. Então, por enquanto, as cidades mais próximas aqui das nossas unidades são essas daí, Sorocaba, Itapetininga e Tatuí, inclusive onde a gente tem a base da Ramires, que pode dar um atendimento a eles também, né, Itapeva. Ok. Na isenção de IPI mesmo em si, como é que funciona aí? Bom, vamos lá. A gente está seguindo um caminho, né, Vinícius? A gente saiu do relatório médico, o relatório médico gerou uma perícia médica, você passou pela perícia médica, fez todo o teu processo de habilitação, saiu sua CNH, você pega o seu laudo médico, tá? Esse laudo médico, esse primeiro, obrigatoriamente é feito pelo Detran, porque você vai estar recém-habilitado, né? Você fez por isso, e você, daí começa todo o teu processo de isenção. O primeiro imposto a ser isento é o IPI, né? A gente já falou sobre o IPI, quais são as limitações, e hoje você tem um sistema da Receita Federal, que é o CISEM, que você faz tudo isso online. Você entra no sistema da Receita Federal, faz um cadastro, você pode entrar pela Nota Fiscal Paulista ou
Você pode entrar tanto com a Nota Paulista como certificado eletrônico. Então, se você tiver o certificado eletrônico, entra por isso, ou pela Nota Paulista você também consegue. A gente sempre indica você usar um profissional, não pelo fato de que seja mais um custo para você, não é por isso que muitas vezes a própria empresa onde está comprando o carro, ela vai custear isso para você. A ideia é que você não perca tempo. Esse é o principal intuito. Então, na Receita Federal, no site você tem que entrar com toda a documentação, você entra com a tua CNH, quanto o recibo de entrega das últimas 2 declarações do imposto de renda, você não precisa colocar a sua declaração de imposto de renda aí. Nesse caso, você só entra com o número da declaração dos últimos 2 anos. E laudo médico, você entra no sistema e faz a tua isenção. Ele demora aproximadamente uma semana no máximo, você vai ter uma resposta da tua isenção de IPI. Agora, por que a gente fala que é bom que você use um profissional? Porque tem várias coisas que acabam sendo um pouco mais chatinhas nisso aí. Por exemplo, hoje a Receita Federal, quando ela passou a fazer isso de forma online, né, digital, ela tem um cruzamento de aproximadamente 70 bancos de dados. Então, se você tem alguma... Hoje, inclusive, eu tenho, infelizmente, acaba ocorrendo, eu tenho casos aqui com pessoas que têm empregada doméstica, com o chamado e-social. Você esqueceu de pagar alguma coisinha lá, um centavo em alguma coisa, eles bloqueiam. Então, tem muito caso com e-social. Tem o caso de um detalhezinho no imposto de renda, quem tem empresa no passado. Então, são várias coisas que o profissional tem que fazer uma pesquisa antes para você não perder tempo, né? Porque senão você perde tempo até isso ser regularizado. Então, você fez todo um processo de habilitação, demorou, 30 até 60 dias o caso, aí você chega num ponto como esse, que sair uma semana leva 2 meses para sair. Então, é bom que você tenha uma boa orientação. Mas o IPI é super tranquilo. Se você tiver a CNH com as restrições, é super fácil. Agora, hoje, um exemplo, a gente colocou até que CNH sem restrições, né? Hoje o próprio sistema já corta. Se você coloca no sistema a tua CNH sem a restrição, o próprio sistema já avisa que a tua CNH não é compatível com o benefício. Então, hoje é mais rápido, por um lado, muito mais rápido. Antigamente chegava a 90 dias uma isenção de IPI. Mas, por outro lado, eles são muito mais minuciosos na concessão. Gilson, na parte comercial, aí, o que a gente mudou, o que a gente está fazendo no dia de hoje? Como a gente está comentando, né, a partir dessas datas, a gente está subsidiando esse processo de isenção de IPI. Até foi uma pergunta do seu Gilmar aí, respondendo o seu Gilmar, está aí. Se a Ramires hoje faz a documentação, que nas compras que ele fez aqui com a gente, de 2 carros, ele teve que pagar a parte por fora. Gilmar. Então, é justamente isso que está falando, seu Gilmar. Realmente agora nós vamos fazer essa parte de subsidiar o custo para a isenção do IPI e o ICMS, né? Porque a gente fala IPI. IPI porque se a pessoa for optar por a compra de um carro de acima de 70 mil, ele já pode fazer o pedido de compras. Então, nessa situação, a gente está subsidiando ou o IPI ou o ICMS, dependendo da situação. E no caso, por exemplo, se ela já for optar pela compra de um carro acima de 70 mil, ele já pode vir na Ramires, conhecer o veículo, agendar um test drive, fazer uma pesquisa ou um atendimento online, ou através de uma visita virtual também. Então, a gente tem todos esses recursos para poder dar andamento nessa etapa, se a pessoa já for optar por um carro de mais de 70 mil. Maravilha. Então, nós vamos abordar. O seu Gilmar, então, se ele for comprar, ele já tem direito à isenção, né, Vinícius? Aproveita, seu Gilmar. Passa à vontade, não, seu Gilmar. Então, aqui, na verdade, é a escolha do carro, né? A gente teve lá também, quem tem maiores dúvidas lá. Então, no lado processual, nesse momento, como é que funciona? Eu vou escolher o carro. Eu tenho a isenção de IPI, né? Eu já tirei a isenção de IPI, como a gente falou, já, quando você está lá para ser... o Gilmar está dizendo que ele não ouviu aqui a resposta.
Seu Gilmar, sendo, resumindo, a Ramires está se responsabilizando pelos processos indicados por ela, sim. O senhor pode trazer aqui o processo que nós vamos fazer todo o processo em parceria com as empresas que a gente tem parceria, com os despachantes, para aí a gente vai se responsabilizar pelo custeio desse processo de IPI e de ICMS. Perfeito. Então, aqui agora na escolha do carro, já tenho meu laudo, tenho minha isenção de IPI e eu quero escolher meu carro para comprar. Então, o que é do lado processual, qual que é nessa fase, o que tem que ter de atenção? Nessa etapa, nessa fase, você tem... Está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Nessa fase, você tem duas opções. Se você optar por um veículo acima de 70 mil, você já obteve o IPI, você não vai obter o ICMS, por conta de que o ICMS está limitado a 70 mil. Então, nessa fase, você já faz a escolha do veículo e já faz o pedido para posterior faturamento. Nesse caso, o trabalho de isenção termina aí. Mas, se você for comprar um carro abaixo de 70 mil, você também tem direito à isenção de ICMS. Então, você vai partir para um outro processo, né, para uma outra fase do processo, que é a obtenção de ICMS, que a gente vai falar logo na frente. Se você comprar com o IPI, para aí. Você já tem o IPI, vai conhecer o carro, define o carro, fecha o pedido e seja feliz com o seu novo Toyota. Legal. Gilson, do lado comercial aí, novos tempos com vendas online, como é que funciona da nossa parte? Hoje, para a fase de distanciamento, provavelmente vai continuar essa mudança de procedimento de atendimento. A gente pode fazer um atendimento 100% digital, a gente pode gerar informações, seja de financiamento, seja a carta do anexo 2, tudo que a pessoa precisar, ela pode fazer isso de uma maneira digital, para que facilite a mobilidade, o trâmite do processo. Como já falamos algumas vezes, a Ramires também está se responsabilizando então, por esses processos do IPI e também do ICMS. Nessa situação, a pessoa vai ter uma valorização do seminovo, se ela for colocar na troca do veículo, a gente pode fazer isso daí, a gente pode fazer já uma avaliação. E oportunidade, né, Vou fazer um parênteses. Eu acho que aqui a oportunidade da troca nesse momento, né, é que o mercado, agora falando um pouco mais de mercado, o mercado de usados, de seminovos, está se valorizando. Por conta da queda das vendas de veículos novos, normalmente o mercado reage de uma forma inversa no carro seminovo. Então, você tem uma precificação do seu carro que você tem hoje melhor do que em momentos diferentes dos de hoje. Né? Então, é uma oportunidade de você revender o seu carro ou trocar na concessionária de um melhor momento possível. Esse é um parênteses que eu gostaria de fazer aqui. Considerar também que nessa renovação, né, a gente sempre fala, ninguém compra um carro zero para trocá-lo, né? Mas vai chegar um momento que ele vai fazer isso. É a hora que daí a pessoa vê a desvalorização do carro, a liquidez de venda dele, né? Que é uma coisa bem característica do produto Toyota. Se vende bem, com baixa depreciação, e tem uma fácil de se vender. Tem uma liquidez de venda muito, muito rápida, né? E nessa situação também tem as bonificações, né? Quando a pessoa já vai fazer o pedido do carro ou já está direcionando a sua intenção, a Toyota ela tem seus descontos, suas bonificações de acordo com a política comercial do mês, né? Okay. É um momento oportuno para se aproveitar. Vamos mostrar uns exemplos um pouquinho adiante. Então... eu só queria colocar uma coisinha bem rapidamente aí, que o Gilson falou, que é bom o cliente, quando for pensar em desconto, muita gente fala em desconto, né? O que acontece? No caso de um veículo vendido como venda direta para PCD, você não tem desconto da concessionária, porque é uma venda feita direta da fábrica para você.
Então, quem pode de alguma forma dar algum desconto, alguma bonificação é a fábrica. Então, vocês vão ver logo adiante, né, que a Toyota tem vários bônus que podem ajudar, principalmente para quem está comprando o carro acima de 70 mil. Né? E deixar bem claro que desconto é uma coisa, benefício fiscal é outra. Então a gente ouve falar muito por tem 30% de desconto, chega a 30% de desconto. Não, não chega a 30% de desconto. Nenhuma isenção chega a isso. O que pode acontecer é que você somando a isenção, o benefício fiscal, com o bônus, com o desconto, você chega próximo a isso. Mas bônus é uma coisa, desconto é uma coisa, benefício fiscal é outra coisa. Okay. Aqui são os carros elegíveis. Na verdade, a gente não vai entrar muito em modelos, na parte técnica de comparativo de modelo, né? Mas toda a linha nossa, ela hoje ela é passível das isenções, com exceção da Hilux, porque o Pacarelli já falou aí que ele é um veículo utilitário. Então, mesmo os importados, como o Camry, a RAV4 e o próprio Prius, eles são enquadrados nisso. Mas o grande volume, realmente, é nesses modelos que estão aqui, que são os Etios, a linha Yaris, o Corolla e a linha de SW4. Né? Então, o que a gente tem nesse momento? A gente tem benefícios em toda a cadeia. Né? Então, a gente já falou lá que você tem o IPI, o ICMS e o IPVA para carros até 70 mil. Né? No caso, neste momento, os processos estão sendo pagos pela Ramires, como cortesia. Então, o benefício, o IOF, o governo, por conta da pandemia, zerou as alíquotas. Então, é um momento muito oportuno. Mesmo quem já comprou um carro no passado e teve a isenção, ele pode ter ele está tendo, na verdade, por conta da pandemia, um benefício aqui. O bônus temporário da Toyota, o Gilson comentou aí que ela está fazendo alguma coisa para estimular, para aumentar a demanda. Obviamente, houve uma queda de demanda do mercado geral de automóveis, isso não é segredo para ninguém, mas ela está dando um desconto um desconto acima dos benefícios fiscais para estimular esse canal. Né? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Eu gostaria que o Gilson explicasse aqui, mostrar um pouquinho rapidamente, Gilson, vamos dar uma acelerada, né? Porque a gente já está com uma hora de apresentação, então vamos tentar ser bem objetivo aqui, mas para a gente seguir aqui, para a gente partir já para as perguntas. Nós colocamos aqui alguns exemplos práticos aí para visualizar, né, a situação da compra do carro de isenção, o que isso traz de benefício para a pessoa. Então, um Etios X automático, ele foi comprado no mês de maio de 2018 por 41.287. Por que a gente está falando da base maio de 2018? Porque agora, nesse momento, já venceria os 2 anos, ele já estaria na situação, já teria condições de renovar o carro. Então, ele pagou 41.287, com o valor de venda hoje no mercado, de acordo com o site especializado, esse carro se venderia por 43.673. Nós estamos considerando aqui um valor final, o que o concessionário venderia ou o cliente venderia para o particular diretamente. Venda de particular, exato. Isso, seria a venda já do particular, 43.673. Então, o que aconteceu? A pessoa comprou um carro por 41, vendeu por 43, então ela teve até um ganho nesse carro. E hoje, se ela fosse comprar um carro zero, do mesmo modelo, ele pagaria 46.615, que seria deduzido o IPI e o ICMS, porém a Toyota está dando um desconto adicional a essa linha de 2.300, então ele pagaria 44.284, ou seja, se ele vendesse o carro pelo valor de mercado por 43 mil e comprasse um carro zero, ele teria que desembolsar R$ 613, que é praticamente o custo do processo de isenção que a gente está subsidiando nesse momento, né? Então, é bastante interessante. A gente fez esse mesmo exemplo no Etios, no sedã, que também seguindo essa mesma linha de raciocínio, do valor de compra, do valor de venda, do valor com as isenções e a dedução do desconto, ele desembolsaria R$ 1.679 para ter um carro 0 km. Acho que
precisaria detalhar um a um, né, os valores. Vamos, acho que já entendeu, assim, acho que aqui é o grande diferencial da Toyota, é o carro com menor desvalorização do mercado e está comprovando aqui o benefício que tem hoje aqui. Fala um pouquinho do Yaris. Então, o Yaris é o carro que no ano passado teve a menor depreciação no mercado, né? Então, você compraria um Yaris XL hatch por 52.660, ou seja, você comprou em maio de 2018. Hoje, o valor de tabela referência de mercado, 59.320, e você compra um carro zero hoje por 54.655, ou seja, você reembolsa um dinheiro ainda do valor que você comprou, você reembolsa R$ 4.664. E nesse momento, o preço do Yaris sedã e hatch estão no mesmo valor, quer dizer, é mais uma vantagem, que eles tinham uma diferença entre um e outro. A pessoa comprou um Yaris sedã por 54.572, hoje ele venderia por 60 mil e compraria esse mesmo carro pelo mesmo valor de 54.655. Ou seja, ele tem um reembolso de R$ 5.795. Ele usa o carro por 2 anos e ainda acaba se reembolsando para fazer seguro, assessorizar o carro, enfim, ele vai ter uma receita ainda na venda. Gilson, muita gente fala sobre o fato de que algumas versões, né, ela não vem com alguns opcionais. E esse é o momento com um valor como esse valor que ele tem lá, reembolso, ele Sim. pode colocar os acessórios no carro e deixar da forma que ele quer, né? Exatamente. Perfeito. A ideia é essa, é o seguro, é a documentação, né? O acessório, tudo isso pode ser utilizado. A gente colocou também exemplo do Corolla. O Corolla Upper, que foi comprado no mês de maio, ele comprou por 72 mil. Hoje em dia, o valor de venda desse carro seria 73 mil, ou seja, ele tem ainda um ganho se ele fosse vender seu carro usado. E para comprar hoje um Corolla novo, ele pagaria 107 mil, com desconto adicional da Toyota, 92 mil. Nesse momento, ele faria um desembolso de 18 mil reais. Mas vale lembrar que o Corolla hoje ele teve diversas mudanças, então por isso que tem essa diferença. Hoje ele já vem com motorização 2.0, ele tem uma condição de segurança, itens de segurança maiores, já vem com multimídia. Não vem o caso de detalhar o carro, mas o momento desse desembolso é pela própria alteração da característica do carro, né, do que ele ganhou de atributos. Não é desvalorização, é que é um outro produto que lá na frente vai ser muito mais esse modelo, né? Tem uma pergunta aqui, Gilson, interessante, da dona Andréia Mota. Vou pôr aqui, ela tem uma dúvida sobre, comprei meu último carro, 2014, com a Ramírez em Sorocaba, alguns anos atrás com isenção. Ainda não troquei, pois fui informada que o Corolla não está mais no catálogo para PCD. Isso realmente é verdade? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. O que pode, pelo que eu estou entendendo, em 2014, quando ela comprou esse carro, dependendo da ocasião, ela pode ter comprado aquele carro ainda que estava na faixa de 70 mil. Hoje em dia, o Corolla continua na isenção, somente de IPI por custar mais de 70 mil. Mas ele ainda continua dentro dessa plataforma de produtos de isenção. A diferença é que não tem mais nenhum Corolla que custe menos de 70 mil hoje, né? Então, dona Andréa, a senhora não vai ter a isenção integral de IPI e ICMS, a senhora vai ter a de IPI, e como a senhora pode ver, por exemplo, nesse exemplo do Corolla hoje, do GLI, a Toyota está dando um bônus de R$ 4.862 mil. Ou seja, a senhora não tem a isenção de ICMS, mas a senhora tem um desconto financeiro feito pela Toyota. Então, acho que, não sei se ficou claro para a senhora puder dar se está entendido aí. Vamos em frente aqui. A SW4, um carro de 280 mil reais, né? Estamos falando em desembolsar a cada 2 anos 3 mil reais para trocar de carro, é uma coisa muito, muito interessante, né? E o valor de desconto dela hoje, né? Você compra uma SW4 com 11 mil de desconto. Hoje de 11 mil reais nesse carro. Vamos lá. Então, terminando aqui, eu acho que a isenção do ICMS. Então, o que tem nessa fase aí, já estamos concluindo,
E vamos falar um pouquinho rapidamente aí o ICMS, como é que funciona a vaca. Bom, na verdade, nesse momento você já escolheu o teu carro, né? Porque a Secretaria da Fazenda ela exige que você apresente uma declaração do estabelecimento vendedor, né? Dizendo qual tipo de carro, qual é o modelo, né? Marca, modelo e o tipo do carro que você está adquirindo. A única diferença que você tem para o ICMS, do IPI, talvez a mais chatinha, aqui te dá um pouco mais de trabalho, é o fato de que você vai precisar comprovar a renda para compra e manutenção de veículo. Eu vou explicar. Hoje você faz a atualização do ICMS também pelo site da Secretaria da Fazenda, né? Na realidade, aí no IPI você usa o CISEM, aqui você usa o CIVEI, que é um sistema de veículos, né, da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Lembrando que a gente está falando exclusivamente do Estado de São Paulo, tá? Você precisa apresentar alguma documentação, como o laudo médico, a tua CNH, comprovante de residência, e você precisa comprovar renda suficiência para compra e manutenção de veículo. O que é isso? O que a Secretaria da Fazenda entende? Que você precisa comprovar que você tem renda mensal compatível com a compra de um veículo no valor de R$70 mil. E como é que ela vê, como é que ela analisa isso? Ela considera uma renda compatível, uma renda que vai de R$3.000 a R$3.500 aproximadamente, uma renda líquida. Então, vamos supor, você tem o teu contra-cheque, você é assalariado, você tem o teu contra-cheque. O valor líquido que você recebe por mês se aproxima de R$3.000, R$3.500, você já conseguiu comprovar que você pode manter o teu carro. Só que ela também quer saber como é que você vai pagar esse carro. Então, vamos supor, você está comprando um Yaris, o valor ali, acho que quanto está? 54? 54.600, isso. 54. Você tem uma aplicação sua na poupança de R$54 mil. Você apresenta, além do teu contra-cheque dos últimos 3 meses, que vai comprovar a tua renda para manutenção, você vai apresentar o teu saldo da poupança com R$54 mil, que é o valor que você vai pagar no carro. Ah, mas eu não tenho isso aplicado, eu tenho R$30 mil e vou financiar R$24 mil. Ok, você apresenta o teu saldo da poupança, ou da conta corrente, ou da aplicação, e você complementa com uma aprovação de financiamento do valor restante. Ah, eu tenho um consórcio, uma carta de consórcio. Você mostra, apresenta a carta de contemplação, né? Onde consta ali a cota, o número do grupo, e consta o valor do bem. Se o valor do bem atingiu 54, só isso é suficiente. Se não atingiu, você tem que comprovar o restante. Ou seja, você tem que comprovar uma renda para manter o veículo, tá? E a forma que você vai pagar e cadê o recurso para pagamento do veículo. Isso é uma história longa, tinha muita fraude, a gente pode depois falar para vocês, quem estiver interessado nisso, posteriormente. E os prazos atuais desse processo? Quanto tempo demora? Hoje a gente está num momento um pouco complicadinho, porque a gente está com os postos fiscais fechados, isso é feito à distância, mas não mexeu muito nos prazos. Hoje o ICMS sai por volta de 30 a 45 dias, para o posto fiscal de Sorocaba tem feito um trabalho super bacana, mesmo nesse momento de pandemia, os processos estão saindo uma média de 30 dias, 45 dias. Isso é muito, veja bem, eu estou dizendo isso hoje, amanhã pode cair para 25 ou pode ir para 60. Mas a média hoje do que a gente tem sentido anteriormente ao período de pandemia e agora, 30 a 45 dias. E IPI uma semana e o ICMS de 30 a 45 dias. Lembrando que tanto a autorização do IPI quanto a autorização do ICMS, depois de expedidas, você tem 270 dias para utilizar. Ok? Gilson, aí nessa parte na área comercial, acho que um pouquinho nessa comprovação de renda, a gente pode... Documentos que a pessoa...
esses documentos que a pessoa precisa, como o anexo 2, intenção de compra, essa comprovação dessa capacidade financeira, a gente pode, geralmente o que a pessoa faz? Ela vem aqui, nos procura, a gente faz uma simulação de financiamento, faz uma aprovação do cadastro para que ela possa apresentar na Receita, que é uma CAT, né? Isso daí a gente pode fazer através do ciclo Toyota, que vamos falar talvez mais para frente na parte de financiamento, para adequar o valor da parcela com a capacidade financeira dela. Então, a gente pode fazer algumas simulações que fazem essa adequação. A gente pode incluir a revisão do carro, que seriam as revisões periódicas do carro, que é a revisão na medida, o seguro do veículo, se a pessoa precisar de acessórios ou até o veículo adaptado, a gente pode colocar tudo isso numa carteira de financiamento para que ela possa comprovar essa capacidade de pagamento. A ideia é que o valor da parcela seja fixa, uma parcela onde englobe manutenções dos carros, seguro, tudo isso, já no próprio financiamento, onde a pessoa não vai ter surpresas para comprar na sua parcela mensal, com manutenção, com essas manutenções preventivas, estaria tudo embutido nessa venda já no momento do financiamento. Até a apresentação para o fisco. Tem uma pergunta bastante pertinente, a gente acabou passando do seu Tássio, que era importante ressaltar, Gilson, voltando um pouquinho, vou colocar aqui, ele está dizendo para nós aqui que está com todos os papéis aprovados, mas o vendedor me falou que existe uma previsão de entrega, que não existe previsão de entrega do carro, no caso dele é o Etios. A gente não falou, porque a gente ia falar de prazos de entrega do carro, de faturamento um pouco antes, a gente acabou passando. O que ele pode falar para o seu Tássio? O seu Tássio, boa noite. Eu estou na dúvida, por exemplo, os papéis aprovados, pode ser que ele está pronto para fazer o pedido. Vamos falar duas situações. Se o processo dele está pronto para fazer o pedido, a gente pode fazer a inclusão do pedido no site da Toyota. A gente pode fazer isso também de uma maneira digital, não precisa ser presencial, pode dar esse andamento. E depois que ele é feito o pedido, ele passa uma auditoria da Toyota e é colocado numa programação de faturamento, produção e faturamento. Se for esse caso do pedido, hoje a Toyota está pedindo em torno de 30 a 60 dias para faturamento do carro. Pedidos feitos entre abril e início de maio, eles estão sendo atendidos a partir de julho. Isso já está definido. Agora, se ele ainda não fez o pedido, ou se ele já fez o pedido, ele pode nos informar, entrar no nosso, depois se passa o telefone, né, no nosso WhatsApp corporativo, o CPF dele, a gente pode verificar qual etapa, para quando está previsto o faturamento do carro dele, caso ele já tenha feito um pedido. Eu fiquei na dúvida se ele já tem um pedido pronto. Ele está falando que tem, ele está dizendo que tem o pedido, sim. E, então, a gente pode entrar em contato com ele, com o senhor, Tássio, depois e passar toda essa explicação. Ele fez uma pergunta também, uma segunda pergunta interessante aqui, que é importante, né? Existe alguma previsão do retorno da fabricação dos carros na Toyota? Aqui só lembrar que o Gilson, vou interromper você, acho que isso é uma preocupação como diretor, né? Seu Tássio, a Toyota, ela está prevista o retorno das atividades da planta de Sorocaba em Indaiatuba para o dia 22 de julho. Então, provavelmente não, isso está confirmado até então, está mantido. A Toyota Argentina, que fabrica a Hilux e a SW4, voltou no último dia 18. Tá? Então, a gente já está tendo produções. Então, o seu Tássio está dando, ficou claro aqui, está falando que é uma boa notícia. Então, já a gente está normalizando toda a produção aí, vai entregar, eu acredito que a entrega seja muito rápida a partir do momento do retorno da produção, da retomada da produção. Vamos aqui, acho que só tem mais uma pergunta, vamos tentar finalizar com o IPVA, como é que funciona a isenção. Tem uma pergunta do seu Antero também, que eu vou colocar antes de você começar a falar. Daí o Gilson já pode abordar o tema aqui, eu posso colaborar um pouquinho. Ele quer saber sobre o IPVA do Corolla híbrido, qual seria a alíquota? E o IPI, apesar do valor, seria isento. Né? Então, acho que só, seu Antero, eu estou entendendo, o senhor quer saber sobre o IPI, né? Ele é acima de 70 mil, esse carro, né?
E qual é a alíquota do IPI para um carro híbrido flex? É isso que o senhor quer saber. Então, a gente já vai abordar já a resposta do senhor. Vamos lá, Bacarelli, por favor, aqui finalizando Bom, vamos lá. Após o faturamento do veículo, você está com o veículo já pronto para licenciamento, né? Após o licenciamento, você dá entrada no teu processo de licenciamento e se o teu veículo for comprado, se o valor dele estiver abaixo de R$70 mil, você fez jus à isenção de ICMS, a gente vai entrar com o IPVA. O IPVA também hoje, em média, 30 dias, 45 dias para liberação. Hoje a gente está com os processos de IPVAs parados, porque com a paralisação do Detran, nós tivemos que paralisar também os trabalhos na Secretaria da Fazenda, por conta que você não tem a capa do Renavan para poder dar entrada no processo do IPVA, que é condição para que a isenção de IPVA seja analisada. Então a gente teve que parar, mas os prazos não foram afetados, porque existe uma portaria da Secretaria da Fazenda, ela na verdade ela não extinguiu, ela bloqueou esses prazos até 31/5, na verdade foi até março, foi postergando, a última alteração postergou agora a 31/5, então a 31/5 até lá a gente não tem problema de prazo de IPVA, porque não sei se vocês sabem, você tem 30 dias após a emissão da nota fiscal do teu carro para dar entrada no IPVA. Se você perde esse prazo, você não tem a isenção de IPVA para esse ano, você só vai conseguir para o período posterior, por ano posterior. Então, hoje isso está suspenso, né, por essa portaria. A gente está aguardando agora para saber como é que vai funcionar isso agora com o novo portal do Detran, para a gente saber se esses licenciamentos começam a sair, com a capa do Renavan a gente começa a dar entrada nesses processos de IPVA novamente. Mas o IPVA, para quem já fez o ICMS, você tem que só entrar com as documentações que você já tem por ICMS, não é nada novo, você não precisa de documentação nova, a única coisa que precisa é a capa do Renavan, onde vai ter a placa do seu carro, isso o despachante prepara para você. Quanto a rodízio, em São Paulo, ele tem algumas limitações, o carro precisa ser necessariamente licenciado, né, em São Paulo. Então, se você teu carro for licenciado em outra cidade, você tem que comprovar que você necessita ir até São Paulo para tratamento. Então, tem algumas características para isso. Aí é uma coisa que a gente pode ver depois pontualmente, caso a caso. O estacionamento, o cartão DEFIS, ele é federal, mas ele é expedido pelas prefeituras. Então, você tem que procurar a prefeitura da tua cidade, né, para poder fazer o cartão de estacionamento nas áreas destinadas a pessoas com deficiência. E os prazos para rodízio, uns 20 dias em São Paulo. Estacionamento depende da prefeitura da tua cidade, né? E o prazo do IPVA, foi o que eu falei para vocês, de 30 a 40 dias. Maravilha. Justo, o que nós podemos dar as datas de emissão aí, essa ponto de atenção que a gente tem essa preocupação constante com os clientes para que dê entrada de documento e fala um pouquinho. A gente sempre faz o acompanhamento do processo e nessa fase quando o carro se fatura, a gente passa um comunicado para o cliente avisando que o carro dele foi faturado. Se ele já tem algum escritório definido para fazer documentação, a gente encaminha a nota fiscal. Tudo isso a gente vai fazendo de uma maneira virtual também para agilizar o processo. E dentro dessa expectativa, só aproveitando, muita gente tem dúvida na parte do carro foi faturado, então posso ir pegá-lo? Não. Um carro de isenção ele não é um carro que fica no estoque físico da gente, né? Então ele se fatura, mas ele não está ainda fisicamente aqui. Ele demora em torno de 3 a 5 dias para chegar fisicamente na empresa, onde a gente vai prepará-lo, vai colocar o acessório e vai fazer o agendamento de entrega, onde é apresentado o carro, seus detalhes, informações para a pessoa fazer o melhor uso. Beleza. A pergunta do seu Antero lá sobre o IPVA do Corolla híbrido, né? Acho que talvez eu possa responder. Seu Antero, o Corolla híbrido ele tem uma alíquota, pela legislação, ele tem uma alíquota reduzida, porém, o que acontece? Existe
uma cláusula lá na legislação que é bem dúbia. Então, existe um benefício de 50% da alíquota do IPVA para esse carro. Obviamente, você não consegue colocar, o senhor não consegue colocar ele na isenção, por ele ser acima de 70 mil. Ele tem esse benefício de 50%, mas, infelizmente, as prefeituras, elas barram muito isso e é uma dificuldade muito grande para se conseguir. Judicialmente, o senhor consegue. Então, a gente, ultimamente, nem tem falado que o Corolla híbrido tem isenção, tem reduções de alíquotas de IPVA. Porém, existe uma legislação específica para carros híbridos flex, que é o caso específico, o Corolla é o único carro no mundo que é combustível flex e híbrido. Então, existe essa legislação, porém, infelizmente, a gente tem que fazer isso, o cliente, né, faz isso de forma judicialmente para poder ter esse benefício. Então, a gente hoje nem indica isso. A vantagem de rodízio, o carro híbrido, ele é isento de rodízio em São Paulo, então o senhor pode ir qualquer dia, dependendo da placa, é um diferencial. Né? Não sei se consegui responder o senhor. Né? Eu acho que é isso, né, Gilson? Então, o Corolla tem uma alíquota de 4%, correto? Só um detalhe, no caso, por exemplo, a alíquota de IPI é 11%, como qualquer linha do Corolla, ele é 11% a dedução do IPI. E o IPVA foi o que você falou, teoricamente não, existe esse direito, mas é muito complicado conseguir todo o procedimento, todo o trabalho junto às prefeituras, né, que elas que liberam esse trâmite para você ter redução de IPVA. Dos 2% de benefício, 1% é de direito da prefeitura e 1% é de direito do Estado. Né? Então, esse 1% da prefeitura é um pouco complicado. Sorocaba são cidades que têm esse benefício. Sorocaba é uma das que tem esse benefício. O carro tem que estar emplacado em Sorocaba. A cidade de São Paulo tem também esse benefício, foi criado lá para trás, mas é uma coisa bem difícil de se conseguir. A gente nem estimula muito, nem divulga muito isso para não criar expectativa nos clientes e a gente ser frustrado na hora de tentar de conseguir pagar a guia, vamos falar assim, de IPVA. Tem que ser pago normal e depois solicitar o reembolso também, né? Na compra você tem que pagar os 4% e no próximo exercício... Para responder. Eu acho que a gente conseguiu ir respondendo, não sei, a gente já está com o tempo estourado. Eu vou dar 2, 3 minutos aqui, ver se alguém tem mais alguma dúvida. Está aberto aqui o painel. Acho que a gente conseguiu fazer uma dinâmica um pouco mais de ir respondendo, né, do que a gente tinha planejado de abrir o fórum no final. Talvez tenha ficado um pouco melhor para esclarecer, né, para a gente estar no tema. Se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos dar 5 minutos. Acho que tem uma pergunta aqui do seu Tati. Vamos colocar aqui. Ele está perguntando, vou publicar aqui, se a loja está aberta para test drive. Então, a pergunta. Wilson. A gente, devido às medidas de distanciamento, a loja não está aberta. Né? O que nós estamos fazendo é fazendo um agendamento para o cliente e indo com o carro até a localização da pessoa. Teria que confirmar se ele é aqui em Sorocaba, qual que seria a disponibilidade dele para a gente poder fazer ir com o carro, desde que a gente tenha esse carro para test drive, né? Eu teria que se informar melhor qual a localidade e qual o modelo de interesse dele, para a gente poder agendar esse test drive, seu Tássio. O senhor deve estar vendo aí, dona Andréia, o senhor deve estar vendo aí em cima da tela de vocês, está um botãozinho vermelho, onde o senhor pode clicar, a senhora pode clicar, isso vai levar o senhor para um agendamento de uma videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, específica para o senhor, com a nossa equipe de vendas, aí nós podemos fazer todas as simulações, a senhora está pedindo aqui a simulação do Corolla, a gente pode fazer todas as simulações online e levar o carro até a senhora para fazer um test drive, para a senhora ver o Corolla especificamente é outro produto, completamente diferente,
vale a pena a senhora conhecer e ver as condições. Eu acho que é isso, né? Quero agradecer o Gilson, primeiramente, pela guia. A gente trabalhou bastante para fazer essa live, espero que todos tenham gostado. Gilson, suas considerações finais aí, vamos encerrar. Agradecer a participação de todos, dizer que realmente a gente está aqui para atendimento, às vezes até se desculpando pelas condições atuais do isolamento, das dificuldades impostas, e estamos aqui para atender, apresentar o produto, fazer negociação, poder facilitar o processo, tanto eu como o pessoal que trabalha comigo, hoje reduzido, mas a gente está tentando dar conta do recado. E sempre disponível no WhatsApp corporativo, que depois vai ser passado, e também nessas reuniões, que a gente pode marcar essas videoconferências para fazer uma apresentação do carro, um maior esclarecimento. E agradecer a todos pela participação. Valeu. Paca, obrigado pela presença, pelo seu tempo. A gente trabalhou bastante aqui e eu acho que espero que os clientes tenham gostado. Espero que você tenha gostado. Obrigado e estamos juntos aí na parceria. Conto com você aí nas próximas. Eu que queria parabenizar vocês pela iniciativa, né? Agradecer a todo mundo aí que participou, né? O tempo passa rápido, né? Parece que não, mas passa rápido. A gente falou muita coisa aqui. Eu sei que tem muito detalhezinho que acaba ficando depois, mas vocês podem ficar à vontade, podem usar qualquer canal aí de informação com a Ramires para tirar algumas informações. Aquilo que eles não souberem de alguma forma esclarecer para vocês, eu me coloco à disposição. O Gilson tem sempre uma resposta para vocês aí. Muito obrigado, uma boa noite a todos e cuidem-se. Beleza, obrigado a todos. Espero que todos fiquem bem, se cuidem aí na pandemia, a saúde de todos. Uma boa noite e obrigado pela participação. Boa noite. Obrigado, boa noite.